Agora vamos ao review do capítulo 1078 de One Piece. A gente começa na cover page aqui com os cientistas malignos unidos. O Judge, ele fez as pazes aí com o Caesar. Os filhos ali estão desapontados porque essa briga toda das páginas, esse flashback todo aí, deve ter sido alguns segundos só de luta aí. E aí o Judge faz a pose aí de Super Sentai, que ele deve ser o fã de Super Sentai aí, por causa dos quadrinhos do Sora, Cavaleiro do Mar. E aí o título do capítulo é Formação Neomedes, nesse caso. É tipo o Henshin deles, transformar Formação Neomedes aí. Os cientistas malignos estão unidos e o mundo vai tremer aí. A gente vai seguir pro capítulo agora. Começando no capítulo, o Sentomaru, ele tá do lado de fora de Egghead, e ele tá se comunicando com o segundo andar do prédio B, a Stussy. Ela tá explicando pra ele porque ela explica pra ele, e depois explicou ao vivo pros funcionários. Eu acho que eles não estavam no cenário, ela explicar o que eles deveriam agir bem. Ela diz que vai vir um exército muito forte por dois motivos. O motivo número 1, a pesquisa de Ohara proibida foi continuada aí em Egghead. E motivo número 2, Egghead tem força de combate, tinha contingente nesse caso. Então eles precisam vir e área cifra, né? Então eles vão mandar uma força muito maior aí para deter Egghead nesse caso. E aí o Sentomaru, ele fala pro pessoal aí, vocês viram, né? Vocês ouviram isso. Não vai ter tempo para hesitar não. Todo mundo para fora, todo mundo fora da ilha. Tem um robô aqui, um robô correndo. E aí o pessoal vai evacuar. A gente segue então para a área de pesquisa, continuando a luta aí do Frank. Ele revela só um braço acima da cintura. Um braço acima da cintura e a parte direita do rosto que não virou pedra. Ele fala aqui que não foi petrificado essa parte porque ele estava de guarda nesse caso. Não sei como é que ele se defendeu nesse caso de petrificação. Eu acho que é porque a petrificação dele foi física, nesse caso. Ela deu um chute, foi com um chute que ela petrificou um pouco ele. Acho que a parte que ele se defendeu não petrificou. Mas logo em seguida, o Pitágoras ele vem pedindo satisfação aí para esse boa. Ela tá agindo com as ordens de Ken. E aí ela esmaga ele. E ele explode. Eu não sei se ele tinha uma bomba na cabeça ou se ela soltou um raio pelo pé. Mas o bichinho aí era uma bomba, aparentemente. E ela esmaga ele, deixa o Frank lá e sai andando, como se nada tivesse acontecido. Pitágoras já era. E a gente pula pro prédio, segundo andar do prédio A. 2 andares abaixo de onde o Luffy tá lutando. E a Robin, ela explica pro Chopper e pra Atlas que o pessoal tá todo mundo lutando. Ela deve saber porque ela deve ter deixado a orelha em tudo que é lugar. E ela fala que eles não se preocupar com a Nami, porque se ela gritar vai ter uma pessoa que vai resgatar ela imediatamente. E os outros pessoais e os outros times estão lutando, então eles deveriam procurar pelo Vegapunk. E aí a Atlas tem a mesma ideia que o Shaka teve. Acho que todos eles vão ter a mesma ideia em algum momento. A gente seguir para o laboratório que está fechado, está interditado. Que é a antiga fábrica de frutas do diabo, pesquisa e desenvolvimento. Aí eles vão a caminho, né, voando. E a gente sobe um andar acima. E a Nami está tentando acordar o Edson. Ele tá consciente ainda, mais ou menos. Eu não sei se ele é um robô, porque ela tá tentando acordar ele. Talvez ele seja só um humano com corpo pequeno mesmo. Porque senão ele teria sido destruído, entre aspas. E aí o Brook tem a mesma ideia de procurar o Vegapunk, ele sai na forma de alma. E a parte que foi prometida nos spoilers aí, que era bastante Sanji, aqui é só 3 painéis. Que é o Sanji tancando um socão do S-Shark. Ele tanca um socão assim na cara, sem se mexer. E ele fala pro S-Shark que agora o S-Shark vai entender o que é o poder do amor. E eu não acho que o Sanji tá fazendo. Tá de bravado aqui não. Eu acho que ele ficou meio invencível mesmo com o negócio. Porque o exoesqueleto é parte do corpo. Ele vai ter o exoesqueleto natural, ele pode infundir hack ainda também.
Eu acho que o negócio do Sanji vai ser o super tanque aí mesmo. Logo em seguida, a gente segue um andar acima, pro topo do prédio, a sala de comando. Na sala de comando, o Zoro, ele dá a entender que a durabilidade dos serafins é muito maior que a do King, nesse caso. Porque eles estão lutando há um tempão, ele fala que essas chamas elas não apagam, as chamas não apagam. E aí, em seguida, o Luffy percebe que o S-Rock sumiu. E o Lute, que é um assassino profissional aí, ele acha que ele simplesmente mudou as ordens dos assassinatos para ser mais eficiente. Ele vai matar os mais fracos primeiro, isso vai desestabilizar os mais fortes, e aí os mais fortes vão ficar mais fracos e ele vai matar os mais fracos agora, de novo, né? Nesse caso, ele fala que nesse caso os mais fracos são os seus amigos. E aí o Zoro fica preocupado e ele sai correndo para ir atrás do S-Rock. O Luffy, ele fala que o Zoro se perde muito fácil. Ele fala pro Usopp ir atrás do Zoro aí. E aí o Kako sai correndo atrás do Zoro. Foi chamado de Usopp. Continuando, o Luffy manda um Rock Gatling para tentar apagar o fogo. Vai ser um ataque de fogo para apagar o fogo, faz sentido. E aí o Lute, ele fala pro Luffy parar, que isso não tá funcionando. O Lute deve ter um plano. E agora a gente tem uma rápida, antes do próximo segmento, a gente tem um rápido vislumbre aqui do que tá acontecendo com a Bonnie. Ela ainda tá na frente da bolha, da pata aí. Ela não conseguiu absorver tudo. E ela tá chorando muito. Aparentemente a parte da frente da sala aqui tá normal. O Vegapunk ele deve ter sido sequestrado da porta aqui, né? Mas é isso. A próxima parte a gente tem o narrador do futuro. Mais uma vez essa narração é como se One Piece fosse uma história uma história antiga que a gente tá vendo aqui pelo narrador. Ele fala que a gente tem a linha temporal. O dia atual é o dia antes do famoso incidente de Egghead. Vai acontecer alguma coisa no dia seguinte. Mas para essa história que ele vai contar, a gente volta 3 meses antes. 3 meses antes, que do ponto de vista de Mary Joase aqui, a gente tem a mesma pessoa que estava transmitindo de Egghead alguns capítulos anteriormente. É a pessoa misteriosa que sempre corta para a pessoa que estava transmitindo. A gente achava que era um espião aí da Marinha, mas nesse caso não. A pessoa, 3 meses atrás, revelou pra Mary Joase que o Vegapunk estava investigando o Void Century. Estava investigando. 3 meses só, que é muito estranho. Porque o Vegapunk ele salvou os livros há mais de 20 anos, 30 anos. Acho que é mais de 30 anos. É tipo uns 40 anos, não. É tipo uns 40 anos. Foi antes do Mads. Ele salvou os livros de Ohara. Ele já deve estar investigando ele simplesmente começou a investigar esse negócio há 3 meses só, muito pouco provável. A traidora aí deve ter descoberto há 3 meses, né? Ele provavelmente escondia coisa dos outros Vegapunks. Ele mostra aqui que a CP5 foi uma ordem de despacho ali para investigar o negócio, mas eles não encontraram evidência. Mostra aqui que o Vegapunk junto com o Shaka aqui recebendo a ordem. E aí o navio ele não achou evidência e saiu de Egghead, mas eles nunca voltaram. Eles desapareceram misteriosamente. E aí a CP7 e a CP8 foram junto também e também não voltaram de jeito nenhum. E aí a pessoa misteriosa ela fala que, falando de Egghead, por favor, me passa pro alto escalão. Como? O Gorosei deu uma audiência para assim, muito pouco provável. Aí ele fala aqui, ó, começando com a pessoa misteriosa teve uma audiência com o Gorosei. Ficou aparente que o cientista Vegapunk tinha traído o governo e eles decidiram logo em seguida assassinar o Vegapunk. E aí já mostra o Lute já pronto na missão para ir assassinar o Vegapunk. Tem um negócio estranho aqui que a gente vai voltar nisso aqui mais pra frente.
Esperando, eles mandaram o Lute, né? Cypher Pole Zero, AG Zero. E esperando que o Vegapunk ia retaliar, ia se defender nesse caso, eles mandaram um dos cinco anciões, o Santi J. Garcia, junto com um monte de gente de alto escalão aqui, o Kizaru, até a Doll tá aqui. Eu acho que ela, a não ser que o Oda tenha feito outro personagem parecido com ela, tipo a irmã gêmea dela. Nesse contingente aqui tem o exército normal, tem a Sword aqui, é infiltrado aqui também. E o narrador fala que com reforço de vários lados da marinha aqui, a guerra tava pairando no horizonte aí, nesse caso. E aí a gente segue para a parte que o maquiavélico gênio do mal, chapéu de palha, imperador do oceano, apareceu para frustrar os planos do governo mais uma vez. E aí e aí mostra um dos Gorosei falando: de novo não. O Luffy tá virando o arqui inimigo dos caras. Maquiavélico, gênio bilionário, filantropo, Luffy. E aí é dito aqui, o narrador fala que o que aconteceria no dia seguinte ia chocar o mundo inteiro, nesse caso. A gente mostra aqui a Egghead nesse caso. Eu acho que essa imagem é só um panorâmico de longe, tá? Eu acho que não é o resultado do dia seguinte, não. A gente ainda não viu isso ainda não. E aí a gente volta para a história normal, para a grande revelação. Agora, descendo as escadas e fazendo o mesmo barulho da Imo-sama, a York se revela traidora e ela fala: oi, Stella, eu vou ser um dragão celestial. Não é possível, né? Não é possível. E aí o Vegapunk ele fala: não é possível, como é que você teve lá em Marijoase comigo? Você viu o que eles fazem, não é possível que você, sendo um clone meu, né, se alinharia a essa gente. E aí, óbvio que ela não é um clone normal, porque se ela fosse um clone normal, ela seria um homem igual ele, com a mesma aparência e tudo mais. O que ele misturou aí deve ter dado errado nesse caso. E aí ela fala que você tá soando igual o Shaka, né? Todo bonzão aí. E ela fala que mas agora que ele tá morto, né? Não vai ter mais isso. E ela fala que é sempre muito confuso ter vários Vegapunks. Ela fala que esse mundo seria melhor se tivesse só um de nós. E aí tem uma nota do editor aqui que o desejo dela foi revelado, como se ela fosse ruim desde o começo. Sem pausa, esse é o fim do capítulo, sem pausa para semana que vem. Tem uma coisa que a gente tem que comentar aqui, bastante coisa que tem que contar. Primeiro, esse traidor, ele como trair 3 meses. O colega aqui contou alguma coisa nas pesas do Sandry. A gente sabe que ele hoje há mais de 40 anos, antes do Mads, nesse caso. A gente sabe que ele tá fazendo clone já há mais de 40 anos praticamente, né? Na época do Mads também. A Stussy, por exemplo, deve ter mais de 40 anos. Ela deve ter uns 50 anos praticamente. Ela foi o primeiro clone aí. Ele fala que esses clones aqui, a York já teve Marijoase com ele. Então eles devem fazer parte da comitiva dele. A gente não sabe se eles estiveram com ele na primeira vez que ele teve uma audiência com o Gorosei. Aquela vez que ele era jovem ainda, tinha um cabelo preto ainda. Mas essa traição aqui não bate. Porque é só 3 meses. Então eu tenho hipóteses aqui. A hipótese número 1 é que a York. A hipótese número 1 é que a York ela tá possuída pelo Imo-sama aqui. E deve ter sido possuída desde a primeira vez que eles visitaram Marijoase. Porque o Imo ele não é possível, ele não deve ficar restrito àquela área lá, né? Se é possível que ele tenha andado invisível aí, ou se ele consegue projetar a consciência dele, ele tenha andado invisível, porque esse sorrisinho aqui da York seria melhor se tivesse só um de nós. É muito falso nesse caso, como se o Imo estivesse falando: eu vou roubar um corpo e vou ter um Vegapunk aqui de fantoche, entendeu? Mas eu matei os originais, todos os originais.
É muito estranho isso aí. Principalmente porque a passada dela é igual a do Imo. São os únicos personagens que têm o mesmo passado. A mesma onomatopeia de passada aqui. Então, essa é a minha hipótese número 1. A segunda hipótese é que a pessoa com quem ele misturou o DNA para fazer a York, porque ela obviamente não é um clone direto dele, senão seria igual a ele, é um nobre, um serial. E esse lado está se cienciando caso. A mulher já viu isso, ele estava esperando isso. Que é possível. Não é possível que o Gorosei vá aceitar uma clone gigante, mutante, ciborgue de 5ª categoria para eles, para promover para um dragão celestial. E ela sendo clone de um maior cientista do mundo, ela também não seria burra de cair nessa, entendeu? É muito estranho isso aí. Por isso que eu acho que a parte dela estar possuída pelo Imo é mais provável nesse caso. Mas a linha temporal não bate dessa traição aí. Começou a trair há 3 meses. O Vegapunk deve estar estudando o Void Century há mais de 40 anos. Só agora que há mais de 40 anos ele já tinha acesso à clonagem. Há mais de 40 anos ele já tinha acesso a clonagem de fruta. Ele conseguiu clonar a fruta do Kaido. E não deve ter sido recente isso. Então, o que ele encontrou que é mais poderoso do que clonagem e frutas? E clonagem de frutas, a implantação de poderes artificiais, o sangue verde aí. Ele achou alguma coisa nas pesquisas do Void Century há 3 meses que botou a cabeça dele aí na reta, entendeu? Então é muito estranho isso aí. É possível que ele tenha encontrado o próprio Imo. E aí o Imo veio resolver isso pessoalmente, usando o corpo da York. Que essa conversinha é muito estranha. Mas é isso. O capítulo não teve muito Sanji, né? Mas esse é um tipo... os spoilers prometeram bastante Sanji e a gente teve 3 painéis só. Mas ele deve vir mais no próximo capítulo. E esse é o típico capítulo do Oda dando perdido na gente. Porque o acontecimento grande que vai chocar o mundo não é isso aqui da York. Não é isso aqui porque o mundo não conhece Vegapunk York. O Big News não pode fazer uma notícia Vegapunk trai Vegapunk, que matou Vegapunk, que traiu Vegapunk. Não faz sentido isso. O que vai acontecer está por vir ainda. Então é isso. Esse é o capítulo, sem pausa semana que vem. Amanhã tem Jujutsu Kaisen. Review completo de Jujutsu Kaisen. E a gente se vê amanhã então. Ou se você só acompanha One Piece, se você curtiu aí esse capítulo, esse review, deixa um comentário aí, se tiver alguma coisa a acrescentar. Dá um like, se inscreve, se curtiu, quiser ver mais. Tô aqui toda semana. Até a próxima aí, pessoal.